Boa tarde, meus queridos. É um prazer, uma satisfação renovar mais um vídeo, né? Espero eu que possa contribuir, né, com vocês, com o crescimento. Se vocês gostarem, que eu creio que vão gostar, vocês podem até compartilhar com outra pessoa que esteja necessitando, né, de uma ajuda, de uma palavra, de conforto, principalmente nesse período, né, de grande dificuldade que o país está passando. São muitas famílias aí que estão dependendo de ajuda. E a gente podemos ajudar com ajuda totalmente voltada à espiritualidade, que acredito essa que é a ajuda das ajudas. É quando a gente se disponibiliza de buscar a ajuda de Deus, a orientação de Deus, o recurso de Deus. Então, eu queria que vocês pudessem, se puder acompanhar a Bíblia no capítulo 26 de Gênesis, e do versículo 1 por diante, que tem como título Isaac na terra dos filisteus. Eu vou fazer agora a leitura. E havia fome na terra, além daquela primeira fome, que foi no dia de Abraão, por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tuas descendências darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tuas descendências como as estrelas do céu, darei a tuas descendências toda esta terra, por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Olha, meus irmãos, essa passagem bíblica é uma passagem bíblica bastante enriquecedora em todos os sentidos. Vocês vão entender por que essa passagem bíblica é tão notável para o nosso crescimento em todos os sentidos, né? Principalmente quando se trata de obedecer, né? Porque o segredo do nosso sucesso está em obedecer. E obedecer o que? A palavra de Deus. Porque Deus, quando ele apareceu a Isaac, Isaac possivelmente estava em uma dúvida, né? Isaac estava em uma dificuldade, sem saber que destino ia tomar. Possivelmente ou descia para o Egito ou se direcionava para Gerar, terra dos filisteus. E aí, creio eu que naquele momento o Senhor apareceu a Isaac para tirar aquela dúvida, para tirar aquela dificuldade que ele propriamente tinha. E naquele exato momento, Isaac tomou a orientação do Senhor, não é? Ele não poderia fazer diferente, porque senão ia dar errado. E Deus lembrou a ele que o pai dele, como Abraão, obedeceu ao Senhor. Por isso que ele foi o homem que foi, bem-sucedido. Aí é que a gente entende o significado da prosperidade de Isaac. A partir desse momento, a gente vai entender por que que Isaac prosperou tanto. Por que que Isaac se tornou um homem riquíssimo, como seu pai era. Veja aí o que aconteceu no versículo 12. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele começou ao quê? A semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava. A Bíblia diz que ele plantava, mas não plantava sozinho. Ele plantava com o recurso da fé, ele plantava na certeza que Deus era com ele, e a Bíblia diz que de uma semente multiplicou por 99%. Veja que riqueza. De uma semente ele multiplicou 99. Olha aí, que isso aí, Isaac entendia que isso aí era as mãos de Deus atuando na sua vida, de forma que ele reconhecia isso. Outro episódio bastante tocável, e a Bíblia diz no versículo 13, de e prosperou o homem, ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelha, no versículo 14, possuía ovelha, vaca e muitos servos, de maneira que os filisteus os invejavam. Olha, meus amados irmãos, Isaac era um homem extremamente trabalhador.
A gente não vê Isaac assentado de cadeira de balanço e desocupado. A gente vê Isaac usando as suas mãos, a sua saúde, para ir à luta, para prosperar, para batalhar, para conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. A gente não vê Isaac acomodado. A gente não vê Isaac esperando que alguém venha lhe abençoar, não. Ao contrário, ele ia de encontro com aquilo que Deus tinha na sua vida. Observe que Isaac, ele começou a ele começou a observar seu pai, né? Ele já tinha uma experiência de vida, não é? Ele tinha um costume de observar como o seu pai lidava com a sua, com as suas ações, com o seu trabalho, né? Ou seja, Abraão era agricultor, uma hora era agricultor, outra hora era agropecuário, outra hora era ele investia em gado, ele investia em plantação, porque naquele tempo era o mercado que mais dava lucratividade da época. Observe que quando Isaac, copiando fielmente o seu pai, né, ele, ele começou a plantar, ele começou a criar animais, ele começou a cavar poço, ele começava, desse poço que ele cavava, ele dava de alimento aos animais, dava de beber aos animais, como também se alimentava daquela água que ele achava ali em Gerar. E ali as suas crias começavam a se multiplicar. A Bíblia diz que ele tinha muitas ovelhas, a Bíblia diz que ele plantava, ou seja, o mercado ali dependia do que Isaac plantava, dependia do que Isaac criava para comprar, para a compra dos seus próprios alimentos e ali virar um mercado rotativo, né? Ou seja, ali outras pessoas também comprava, não criava, comprava, vendia, né? E Isaac ia prosperando de uma forma absurda, de uma forma incontrolável. Mas a gente entende que essa visão de Isaac era direcionada por Deus, né? Isaac, ele era um homem que tinha uma comunhão estreitada com Deus, e aí Deus começava a trabalhar a sua vida de maneira surpreendente, né? Ele seguia passo a passo as orientações de Deus. E será que Isaac também não passou conflitos? Será que Isaac não passou dificuldade? Passou. No versículo 15, diz assim: todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado, ainda no dia de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Ou seja, eles começaram a criar agora um mecanismo de inveja. Eles queriam agora impedir que Isaac não prosperasse. Eles entenderam que a água é vida. E uma vez que ele tampasse o poço, os animais passavam a morrer. A plantação passava a morrer também. Não é? Como é que a planta vai se germinar se ela não tem água para o seu crescimento, para a sua germinação? Então, eles encontraram um meio de destruir a prosperidade de Isaac, mas nem por isso Isaac se deu por vencido, porque quando ele fechava um, e Deus abria outro em outro lugar para Isaac. Isaac era um homem bastante pacífico. Observe que mesmo Isaac sendo uma pessoa poderosa, riquíssimo, não é? Ele não usava dessa autoridade para afrontar com eles. Ao contrário, ele se distanciava para outra localidade, para que dali ele pudesse cavar outro poço e tinha certeza que Deus ia abençoar ele em outro lugar. E com certeza isso aconteceu com muita frequência. Isaac sabia que estava sob a proteção divina e não tinha ninguém que pudesse impedir aquilo que Deus determinou na sua vida. Eu, fico, eu fiquei muito maravilhado com a paciência de Isaac, né? Porque imagine, você tem uma propriedade de alguém de antemão, tomar aquilo que você trabalhou, tomar aquilo que você achou, aquilo que você cavou, né? E Isaac deixava isso na maior paciência do mundo. Ele não levava isso aí em consideração. Observe que isso aí nos traz um aprendizado formidável, que a gente não pode ir de encontro com um problema, né? A gente temos que fazer como Isaac, procurar uma solução em Deus, não é? E Deus mostrou ali a Isaac em outra localidade que tinha mananciais de água, e ele cavou, e ali ele achou, e ali ele foi suprida a sua necessidade. Então isso é muito gratificante quando a gente aprende com esses homens da fé
esses patriarcas do passado, que ele não se curvava diante dos problemas. Ele não deixava que os problemas afogassem ele, né? Mas antes eles contornavam a situação, ou seja, ele tomava distância e ele sabia que Deus ia, com certeza, ia suprir sua necessidade. Por isso que no Salmo 37, versículo 25, diz assim o salmista: já fui jovem, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem suas descendências mendigar o pão. Sabe o que é isso, pessoal? É quando a pessoa tem aquela autoconfiança em Deus, como esse homem tinha. Por isso que ele não sentia-se aperreado e nem deixava ser afrontado, porque ele sabia que estava sob uma proteção divina e que os olhos de Deus estavam ali contemplando o que ele estava fazendo, né? Tanto de bom como de mal. E quando ele estava ali sob a obediência a Deus, ele estava ali acobertado com a graça de Deus. Ele estava acobertado com a proteção divina. Então, não tinha inimigo, nem visível, nem visível, nem invisível, que pudesse impedir aquela bênção que Deus tinha determinado para a vida de Isaac, seu servo. Então, assim como Deus foi com Abraão, ele também foi com seu filho Isaac, que era o filho da promessa, não é? Porque observe que com 100 anos foi que Deus deu a Abraão Isaac, né? E, de repente, o filho foi também com o Senhor, né? Observe que para que Deus venha a ser comigo e com você, é preciso também a gente ser com Ele, não é? Se a gente não só querer que Deus seja conosco, mas a gente não se esforçar de querer de buscar as coisas de Deus para agradar a Deus, como é que a gente pode ter uma vida financeira bem-sucedida? Como é que a gente pode prosperar se a gente não temos nenhum vínculo de estreitamento de amizade, não é? E aí a gente fica a derivar-se, né? A ver navio, uma vez que a gente não tem um segmento de obediência, né? Lá em Deuteronômio 28:15 por diante, a gente observa que quando o povo de Deus, eles obedeciam a Deus, a, eles caíam em problemas financeiros, em problemas diversos e ficavam à mercê da situação. Deus permitia porque Deus não tem nenhuma compactualidade com o pecado. Deus não tem nenhum vínculo com o pecado. Deus ama o pecador, mas se aborrece do pecado. Então, para que Deus possa nos abençoar, que é o prazer de Deus, é ver o seu povo bem-sucedido. A Bíblia diz que o prazer de Deus é ver o homem como cabeça, os seus servos como cabeça e não como cauda. Terá para emprestar e não tomará emprestado. Terás por cima e nunca por baixo. Serás cabeça e não cauda. Então, essa é a vontade de Deus, que o homem ele consiga se realizar, né? E não ficar à mercê de estar padecendo. Como a gente vê tantas pessoas por aí afora, por falta de sabedoria, de temor a Deus, eles caem em certas situações completamente desconfortantes, né? A um ponto de, de vergonhar o nome do Senhor, não é? Será que o nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida? Ou será que o nome do Senhor está completamente desonrado? Não é? Porque muitos que olham para alguém e digam assim, aquele ali, oxe, aquele ali passa muito longe de um crente, não é? Mas quando ele olha para uma pessoa que está ali obedecendo a Deus, ele diz verdadeiramente aquele ali é um servo de Deus. Aquela ali é uma serva de Deus, né? Porque como é que eu posso dizer que sou um servo de Deus que se eu dou mau testemunho, né? Se eu não tenho um bom testemunho como Isaac, né? Observe que Isaac, aonde ele chegava, ele prosperava. Por que ele prosperava? Porque ele tinha uma comunhão, ele tinha uma aliança com Deus. E Deus tinha uma aliança com ele. Ou seja, ele tinha um compromisso com Deus e Deus também tinha um compromisso com ele. Então, como é que a pessoa quer que Deus tenha um compromisso com ele se ele não quer ter nenhum compromisso com Deus? Então, não tem condições de Deus estar de comunhão com uma pessoa que não quer a sua amizade, né? A sua ajuda, né? O seu socorro, né? E ser o seu Deus, né? Não só porque as pessoas têm Deus só no fato de pedir, né? Mas não para seguir em obediência, não para ter como servo. E aquele Isaac, ele aprendeu, né?
ele aprendeu ali com seu pai a administrar, né? Ele foi um grande administrador, né? Um homem extremamente abençoado, mas um homem extremamente prudente. Ele só fazia aquilo que podia fazer e via que dava para fazer. Ele era um homem visionário. Hoje em dia, eu peço até a Deus graça e sabedoria para que a gente aprenda pelo menos 3% ou 4% da sabedoria que aqueles homens tiveram. Porque imagino a visão panorâmica que aqueles homens tinham. Eles não eram homens para comprar em cartão de crédito, amigo. Nós temos o hábito de, de não saber administrar nossos recursos financeiros e tudo que a gente venha comprar, nós compramos com cartão de crédito. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós possamos, quando recebemos o nosso montante de dinheiro, aquele dinheiro já está compromissado. E aí o que é que acontece? Nós trabalhamos para pagar a dívida e não para obter lucros, não é? E o que é que acontece? Não sobra nada. Esses homens jamais iam usar um mecanismo desse, não é? E podia até usar, mas Abel de uma necessidade extrema para não mexer no seu capital, mas para fazer do cartão de crédito um meio para ganhar dinheiro e não para perder dinheiro, não é? Fazer feira com cartão de crédito, isso não é futuro para ninguém. É fazer como aqueles homens faziam. Eles tinham vários tipos de ativos, eles tinham vários tipos de lucros. Eles não trabalhavam apenas só em um segmento. Observe que Isaac, ele começou a cavar poço, ele começou a plantar, ele começou a criar animais, né? Gados, ovelhas, cabra, não é? Camelos, né? Jumentos, tudo isso aí, só quem tinha isso aí, amigo, era a pessoa altamente riquíssima. Ou seja, ele fazia o dinheiro trabalhar para ele e não ele trabalhar pelo dinheiro. Eram homens que tinham uma sabedoria divina, não é? É por isso que eles tinham de sobra, né? Sempre tinha de sobra, porque ele fazia o dinheiro trabalhar em seu favor e não trabalhar pelo dinheiro, como a gente muitas vezes trabalha, né? Ele fazia o dinheiro trabalhar para ele com muita frequência, né? E as coisas dele iam se multiplicando, não é? E aqueles homens tinham uma mania de comprar as coisas à vista. Não tem esse negócio de comprar nada a prazo. Era quanto é, tome. Eles já tinham dinheiro. Eles eram um homem que sempre tinha reservas, sempre tinha seus dinheiro guardado por uma necessidade. Diferente da gente na atualidade, né? O que é que as pessoas de péssima, sem Deus, o que elas são capazes de fazer? Elas pegam o dinheiro delas, extraviam e começam a ficar endividadas e chega um momento ela não conseguir encher um bujão, chega um momento ela não conseguir pagar uma luz, chega um momento ela não conseguir pagar uma água, chega um momento ela não conseguir pagar nenhuma as coisas mais básicas. Por quê, irmão? Porque elas são pessoas que elas não pensam no dia da manhã, não é? E a gente temos que pensar, principalmente o chefe de família. A gente temos que se acordar para que isso aí não seja tarde, não é? Veja se dá para você fazer isso hoje, né? Faça um planejamento, né? Bata uma meta, né? Esse mês eu quero atingir meu salário em R$ 1.500, em R$ 2.000, mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar, ser criativo e criar novas oportunidades para mim, independente de trabalhos formal, né? Que é aquele trabalho voltado para a carteira assinada, mas tem outros trabalhos aí que está crescendo muito, que é o trabalho informal, não é? E que tem dado muito mais lucro do que pessoas que trabalham na formalidade. Então, basta a gente pedir a Deus sabedoria e pedir a Deus, Senhor, me ajude, né? Eu temei e tremei diante de Ti, me ajude para que, como o Senhor foi com Isaac, seja comigo também, para que eu seja abençoado, eu seja impactado, que eu possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, que eu possa ajudar a compartilhar da tua palavra com outra pessoa, né? Do que o Senhor me ensinou na sua palavra aqui. Esses homens aqui foram os grandes multiplicadores e que nós possamos ser uns grandes multiplicadores, porque esse é o prazer de Deus, que aquele que obedece a Deus, a Bíblia diz que aqueles que me honram serão honrados e os que me desprezam serão desprezados também. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe, e aquilo que ele dá, ele recebe.
Então, irmão, vamos trabalhar dentro desse mecanismo. Eu só tenho a, a agradecer a Deus por esse vídeo, né? Por esse vídeo tão importante que eu tenho aprendido bastante e eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês que vocês possam se permitir que a luz do Evangelho ela venha habitar na vida de vocês e venha florescer de maneira que vocês possam ser sucedido, bem sucedido, nós possamos ser bem sucedido, né? Para a glória de Deus, que tudo seja para a honra e glória do nome dele, né? Não seja para a gente se exaltar, mas seja para o nome dele ser glorificado. E que as pessoas vejam Deus na vida, na minha vida e na vida de vocês que estão aí do outro lado, para que eles também sigam que nós sejamos modelo, né? Que outras pessoas vejam a gente como pessoas diferenciadas. E que Deus possa abençoar vocês até o próximo vídeo. E espero é, ter ajudado vocês de alguma forma. Que Deus abençoe vocês e que a gente vamos lutar. Eu tenho certeza que como Deus foi com Isaac, é com as suas descendências. Nós somos a descendência de Abraão. A Bíblia diz que a descendência de Abraão é aquele que crê em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele trabalhou. O Pai Celestial trabalhou. Aí você diz, onde é que prova isso na Bíblia? Eu provo lá em João, no capítulo 5, do versículo 17, que Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, que Deus abençoe vocês. Lá em João 15, versículo 5, diz assim, sem mim, vós nada podereis fazer. Então, a gente com Deus, a gente pode tudo. Então, não tem nada que possa nos impedir. Só tem uma coisa que pode impedir da gente vencer com Deus. É a gente mesmo. Outra coisa não. Então, Deus abençoe vocês. Deus abençoe.